Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed. Hoje conversando com a doutora Daniela Carla Lunelli, que é neurologista, cooperada Unimed, entre várias outras coisas, né, e lugares onde ela atua. Mas queremos cumprimentá-la, agradecer já a Daniela por estar conosco. Tudo bem? Tudo bem, Eliane, eu que agradeço a oportunidade de falar de uma doença, infelizmente, muito grave e muito prevalente. Então, acho que isso é muito bom, tanto para as pessoas da Unimed, quanto na população em geral, na nossa comunidade, que quanto mais informação, mais a gente pode ajudar as pessoas. Verdade, e a maior parte das doenças cardiovasculares, né, fala coração, cérebro, né, elas poderiam ser evitadas, não é? As mortes por essas doenças e muitas sequelas, se as pessoas tivessem informação. Por isso a gente está aqui, né, com a doutora Daniela para falar sobre AVC, né, ou popularmente muito chamado de derrame, né? Que nem sempre é um derrame, né, doutora Daniela? Mas vamos saber, então, exatamente o que é um AVC. Então, Eliane, a maioria deles, né, o maior volume, se chama AVC isquêmico, né? O que é isso? Alguma coisa acontece, né, seja nas artérias que levam o sangue para o cérebro, no coração, que ocorre ou por placas, ou mesmo trombos no coração, que são causas bem comuns, sobe alguma dessas placas ou trombos e faz um entupimento da artéria do cérebro. Então, é como se toda aquela rede das células do cérebro que precisassem daquele sangue, elas sofrem. Não chega ali as substâncias ou os nutrientes essenciais. Isso é o AVC isquêmico, é a morte dessas células por falta do aporte sanguíneo. Então, todas as doenças arteriais, todas as doenças cardíacas graves podem levar ao AVC. Então, por isso que é muito importante a gente sempre tentar evitar as doenças das artérias. Como a gente evita, né? Como tu estavas falando, né? Para evitar uma doença tão catastrófica como essa. A gente ter bons hábitos, né? Comer bem, praticar exercício, não fumar. Tabagismo é uma coisa muito séria para as artérias, para machucar as artérias, né? Se a gente tem diabetes, tem que manter muito controlado, né? Pressão alta, cuidar, medir, não é só tomar o remédio, né? Às vezes a gente atende os pacientes, tem medido a pressão, né? Tem aferido, não, eu tomo só o remédio. Não, a gente tem que fazer essa monitorização. Todas essas coisas, os triglicerídeos, o colesterol mais alto, tudo isso com o tempo vai machucando as artérias e vai sim aumentando a chance da gente ter essa obstrução, essa lesão e causar o AVC. E às vezes uma artéria até pequenininha, dependendo do lugar do cérebro, pode realmente trazer consequências sérias, né? Muito sérias. Bem colocado por ti, porque o cérebro ele é como se fosse um mapa, né? Ele funciona por áreas, né? E às vezes áreas muito pequenas e profundas são responsáveis por coisas muito nobres, por funções muito nobres. Então, que claro que quanto maior o AVC, mais perigoso, mas não significa que um pequeno AVC não vai causar uma grande mudança na vida da pessoa, né? Comprometer a fala, comprometer os movimentos, a pessoa ficar restrita numa cama, isso é uma tragédia para a pessoa, uma tragédia pessoal, uma tragédia para a família, que às vezes depende daquela pessoa que trabalha, que traz o sustento, né? Ou alguém vai ter que cuidar dessa pessoa acamada, e uma tragédia para a sociedade, porque a gente acaba tendo as pessoas que precocemente são nos tiradas, né? São limitadas na sua vida, no seu trabalho, no seu lazer. Então, assim, realmente, às vezes, a gente tem que olhar o todo, e o todo que é uma doença muito grave. Verdade, e as pessoas, grande parte delas, negligenciam, né, os sintomas.
Os idosos nem se fala, não é? Eles vão protelando, né? Acham que daqui a pouquinho já vai melhorar, né? Tem algum sintoma ali, mas ficam em casa, né? Para ver o que vai acontecer. Mas às vezes até pessoas maduras, não idosas, também fazem isso. Principalmente os homens, eu creio, não é? Que vão protelando mais, porque as mulheres já estão mais acostumadas até, não sei se, né? Porque tem várias outras coisas, né? Que vai periodicamente, né? Fazer os seus check-ups, mas os homens, eles realmente são bem resistentes, né? A manter um controle mais frequente da sua saúde ou a valorizar um sintoma quando acontece, não é? Isso é muito importante, né? Sim, o que acontece, né, Eliane? Às vezes a gente tem a nossa vida é corrida, ou o sistema de saúde não está tão acessível para a gente, para alguns pacientes, como por exemplo os do sistema público, a gente sabe que tem algumas dificuldades, né? Mas a gente não deve negligenciar os sintomas, né? No caso do AVC, então, mais ainda. Por quê? Tem algumas terapias que a gente pode fazer dentro de um determinado tempo que a gente pode reverter totalmente o AVC ou pelo menos minimizar. Diminuir aquele tamanho do AVC, diminuir as sequelas. Então é muito importante que a pessoa sentir algum sintoma que possa ser relacionado ao AVC, que ela procure imediatamente qualquer unidade de saúde. Eu posso dizer aqui que em Novo Hamburgo o sistema Unimed está totalmente adaptado com as melhores terapias. Na nossa cidade, inclusive até o sistema público está organizado para atender essa doença. Então, é muito importante que qualquer sintoma não espere em casa, né? A gente sabe que tem correria, o idoso, como tu disseste, não, vou ficar aqui esperando ver se passa. Não faça isso, né? Tem sintomas muito claros e óbvios que podem ser um AVC, né? Tem uma tríade que é muito fácil de todo mundo saber e decorar isso. O que é? É a gente ver a movimentação dos braços. Você pensa... será que essa pessoa está tendo um AVC? Você está vendo alguém passar mal, né? Pede para levantar os dois braços. Se um deles levantar menos que o outro, isto pode ser um AVC. Ou você peça para a pessoa dar um sorriso. Se tiver aquele desvio do lábio para um lado só, pode ser um AVC. E principalmente se a fala da pessoa subitamente se tornar arrastada, né? Ela vai começar a desmanchar as palavras e falar assim com... mais enrolado. Isso também pode ser um AVC. São 3 sintomas básicos, fáceis, até pessoas leigas podem reconhecer isso. Na presença de qualquer um deles que apareceu subitamente, imediatamente ao atendimento de saúde o mais próximo, porque assim a gente pode fazer o diagnóstico e ajudar a pessoa. Olha, se tem uma tontura ou um desmaio, mais ainda, não é? Mas geralmente aí a coisa meio, né, funciona mais... Claro, qualquer sintoma, se a pessoa tiver dúvida, deve ir ao atendimento. Esses 3 que eu listei são muito claros e objetivos, mas uma falta de visão súbita, uma tontura muito forte que nunca sentiu ou não passa com medicação, né? Sem falar de outras coisas muito mais grosseiras do que, por exemplo, o lado todo paralisar. Isso é gravíssimo, né? Ou uma dor de cabeça insuportável, a pior da vida. Esses são... Não espere em casa, né? São sintomas muito, assim, perigosos, eu diria. Porque assim como o coração, que tem a angina, não é? Que está pouquinho fechada a artéria, mas não totalmente, no cérebro também pode acontecer isso, ter esses sintomas, porque tem uma isquemia, mas ainda não está entupida a artéria, né? Mas dali a pouco ela fecha totalmente e aí tem um AVC franco, né? Sim, o que muitas vezes acontece, a pessoa tem pequenos sintomas antes, né? Olha, meu braço paralisou, mas voltou. A minha perna, a minha boca entortou, mas voltou. É esse momento que a gente tem para agir, porque ainda não está instalada a isquemia totalmente, né? Como a gente vinha falando, a gente tem, por exemplo, dentro de 3 horas, a gente diria assim que a janela é o tempo de ouro para tratar o aneurisma. Desculpa, o AVC.
que pode ser aneurisma, pode ser isquêmico, pode ser várias coisas. Este AVC ele pode ser revertido nessas primeiras 3 horas. Tem algum outros tipos de terapia que podem ser mais tempo, até o remédio pode ser mais, mas se tu fores me pedir assim, olha, qual é o tempo precioso? É 3 horas. Se a pessoa chegar num sistema de saúde habilitado dentro de 3 horas, ela tem 2 tipos de tratamento, 2 tipos de terapias. Um é um remédio que ele funciona como se fosse um grande dissolvidor, assim, de coágulos, né? Então ele vai e ele abre aquelas artérias, principalmente as pequenas, ele funciona muito bem, tá? Que se chama trombolítico. É uma substância amplamente estudada na medicina mundial que todos os nossos hospitais dispõem, tá? Então, este é a primeira terapia, uma terapia muito boa, muito comprovada e que ajuda muito. A segunda terapia é uma mais moderna agora, que os hospitais estão se organizando para oferecer isso agora. Que é, quando uma grande artéria do cérebro ela está fechada, às vezes o remédio não é o suficiente para abrir. Porque é um coágulo que está entupindo muito grande. O dano também é muito grande. Muito grande. Quanto maior o vaso fechado, maior a isquemia, né? Então a gente tem que ir lá e usar materiais especiais, catéteres, estentes, para ir lá e abrir aquela artéria mecanicamente, né? Se faz por um cateterismo, como se fosse o cardíaco, é cerebral. Então isso também é uma terapia já bastante comprovada, que o sistema de saúde já está se organizando, a Unimed já tem em pleno funcionamento, o SUS agora saiu trabalhos, então eles estão se organizando pós-pandemia para ter material, para ter os centros, né? Eu acredito que isso também vai ser avalizado pelo SUS, porque essa terapia que se chama, né, trombectomia, né, tirar o trombo, ela modifica a vida da pessoa, né, porque em vez de ter um AVC maciço, grande, a pessoa pode ter uma isquemia pequena ou nenhuma. A chance de recuperação é muito maior. Olha, com certeza, mas para falar mais sobre isso, que é muito importante, né, eu vou fazendo agora um intervalinho e já voltamos com você aí, conversando com a doutora Daniela, porque eu sei que ela é expert no assunto. Estamos de volta e continuamos a conversar com a doutora Daniela Carla Lunelli, médica neurologista e cooperada Unimed também, não é? Que nos falava há pouco sobre uma nova técnica de desentupimento das artérias lá no cérebro quando que geram o AVC, o acidente vascular cerebral que nós falamos, né? E que causam muitas vezes sequelas muito importantes e permanentes, né? E ela nos falava então da trombectomia. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, Daniela, para enfatizar o que tu disseste antes da importância da pessoa não negligenciar os primeiros sintomas e ir logo a um atendimento, né? Porque o tempo para isso é bem curto. Mas eu já tive experiências, né? Não é da minha área, mas de familiares e pacientes, né? Que sofreram AVC e que foi quase que um milagre, assim, né? Chegaram sem falar, paralisados, né? E fizeram esse procedimento de tirar, né, esse coágulo e saíram de lá falando, caminhando. Então, uma coisa fantástica, não é? Sim, os resultados assim são muito bons quando a gente consegue abrir a artéria. Claro, nem todos os pacientes nós vamos conseguir tirar este trombo, mas eu diria que a maioria a gente consegue ajudar. Como que surgiu isso, essa ideia, né, Eliane? Os neurologistas e todos os estudiosos do AVC começaram a ver que realmente, para pequenas artérias entupidas, o remédio, o trombolítico era maravilhoso. Mas, em alguns casos, graças a Deus é a minoria, onde grandes artérias fecham, são ocluídas por essas doenças que a gente já comentou, a eficácia, ou seja, o trombolítico não conseguia ser eficaz ou atingir aquela abertura necessária. No caso, a medicação. A medicação, o trombolítico, exatamente. Então, eles começaram a também
a estudar mais isso, né? Enquanto pequenas artérias, o trombolítico era maravilhoso, nas grandes artérias entupidas não funcionava às vezes 15% dos casos. Então era uma falha muito grande. Então, assim como outras áreas da medicina, que a cardiologia evoluiu para colocar estentes nas artérias entupidas, a neuro teve que fazer trabalhos próprios. Porque os vasos cerebrais e a circulação cerebral é totalmente diferente do resto. Então, desde 2014, vê que já temos anos para a gente conseguir aprovar realmente uma terapia, testar e dizer que ela é boa, não é fácil, né? E adquirir os equipamentos, né? A tecnologia para isso. Criar, né? Foram criados novos equipamentos, novos catéteres, novos stents. Então, vê assim que é uma evolução que realmente ela é muito trabalhosa e lenta porque é ser humano, né? A gente não pode fazer teste ou coisas absurdas, né? O cérebro é complicado. A gente tem qualquer estudo na medicina tem parte legal, parte ética, né? O que a gente acha que isso é sempre muito bom. Então, desde 2014, eles vêm pesquisando isso. O primeiro grupo que fez uma pesquisa muito ampla em abrir as artérias do cérebro com esse tipo de... Eles usaram o stent que tinha na época, né? Foi um grupo holandês e eles publicaram que 80% das pessoas, aproximadamente mais de 70%, quando abria a artéria, elas voltavam à sua vida normal. Começa a irrigar o cérebro, oxigenar novamente, o sangue chega lá, volta tudo ao normal, né? As funções começam a ser, né, readquiridas novamente. Então, outros grupos fizeram outros trabalhos. E a partir de 2015 e 2016, isso ficou muito comprovado, que funciona. Bom, como é que funciona isso? A gente tem que ter agora médicos que fizeram treinamento especializado nisso. E nesses 5, 6 anos agora, os materiais evoluíram muito. Antes era um stent usado para uma outra categoria, era um stent usado para aneurisma. Hoje esse stent foi modificado. Então ele está muito melhor e ele é próprio para tratamento do AVC, para retirada do trombo. Abrindo um parênteses, né? Nós temos isso na Unimed, que é maravilhoso, né? Então, né, ponto aí, né, para nossa Unimed, para o novo hospital. Com certeza. Tanto a parte do stent como a dos catéteres. A gente não pensa que as artérias de uma pessoa que é doente são ótimas, né? Elas já têm doenças. São artérias, às vezes, difíceis da gente conseguir levar os catéteres lá dentro por tortuosidade mesmo. Sim. A idade faz isso também. Literalmente caminhos tortuosos. Exatamente. Principalmente, né, quanto mais idoso, mais tortuoso. Então, eles desenvolveram catéteres que chegam lá dentro do cérebro para aspirar. Tanto essa terapia de aspiração quanto a de retirada, nós temos todos esses materiais agora lá dentro da Unimed, Eliane. Isso não dá para mandar buscar quando chega. Como é uma urgência, está lá. Nosso pessoal, as nossas enfermeiras, têm um treinamento completo para nos auxiliar nisso, né, nesse material. São materiais específicos, que sim, eles têm um elevado custo, porém nada paga a reversão do AVC e devolver a pessoa para a sua vida normal. Verdade, né? A vida normal para a sua família, toda que, né, tem uma repercussão muito grande na vida de uma família, de uma pessoa que teve um AVC, né? Bem, sem contar, né, a perda das vidas muitas vezes, mas... doutora Daniela, ainda quero perguntar um pouquinho sobre o AVC hemorrágico, né? Quando rompe alguma arterinha que sangra, né? O que fazer? Bom, o que acontece? O AVC hemorrágico, ele é o que mais ocorre quando a gente tem aquela dor de cabeça horrível, que foi o que eu disse lá antes, né? Se a pessoa teve uma dor de cabeça horrível, como ela nunca teve na vida, não espere. Vá para o primeiro sistema de saúde o mais próximo da sua casa e procure atendimento, né? Bom, várias coisas podem causar hemorragia. É menos comum que a isquemia, que nós estamos falando da obstrução dos vasos. Na hemorragia são rupturas dos vasos. Então, ocorre uma ruptura e um extravasamento do sangue. Por incrível que pareça, o sangue fora da artéria, dentro do cérebro, não é bom. Ele causa inflamação, ele aperta o cérebro, cria uma série de condições adversas, né?
Pode acontecer pela pressão alta, que ficou batendo naquelas artériazinhas pequenas e chega um momento que ela não aguenta e rompe. É uma causa muito comum de AVC hemorrágico. Ou por defeito na parede das artérias, que é o aneurisma. É uma bolha na artéria que ele se rompe em um determinado momento e tem o sangramento. Bom, o tratamento ele vai depender muito da causa e ele pode ser amplo. Se o AVC hemorrágico vai ser pequeno, né, na tomografia a gente controla a pressão, coloca a pessoa na UTI, dá remédio para desinchar o cérebro. Se o AVC hemorrágico é grande, faz um hematoma dentro do cérebro, a gente tem que fazer uma cirurgia de urgência. Evacuar aquele hematoma, tirar, para poder dar espaço para o cérebro manter as suas funções vitais básicas, né? Muitas vezes, se tem ruptura por aneurisma, a gente tem que fazer exames para confirmar, a gente tem que fechar aquela bolha para aquilo não sangrar novamente, né? Se ocorreu hemorragia por causa de um tumor, pode acontecer. Nós temos que ir lá e tirar o tumor. Então, o AVC hemorrágico, nas suas causas, ele é até mais amplo. E, às vezes, potencialmente mais grave. Porque se um hematoma grande não for, a pessoa não recebeu o cuidado imediato, rapidamente ela pode vir a óbito. Então, o isquêmico também, mas o hemorrágico, às vezes, ele é mais catastrófico, eu diria. Bem, doutora Daniela, nós poderíamos ficar conversando aqui, não é, por mais 1 hora ou quem sabe até 2, não é, porque tem tantas coisas interessantes e importantes, não é, mas infelizmente nosso programa já está, né, chegando ao final aí, mas fica o convite para nós falarmos novamente, né, daqui a uns dias sobre, dando continuidade a isso, ou sobre tantas outras coisas que nós sabemos aí que também nesse período de pandemia andou acontecendo aí com muita gente. Mas isso é assunto para uma próxima vez, não vamos muito longe, né? Então, muito obrigada e sucesso sempre aí, parabéns pelo trabalho magnífico, né, que tu realizas e também, né, valorizar o profissional que está aí, né, de sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, e em prol, né, da saúde, do socorro às pessoas, né, com essas doenças graves. Então, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, até a próxima. Governo.